Olá pessoal, boa noite. A gente agradece novamente a presença de vocês aqui hoje. Hoje a gente vai ter a nossa aula de perspectivas terapêuticas na insuficiência cardíaca com o Dr. Flávio Brito. Eu vou pedir também para o professor André apresentar ele. Lembrando que para quem participou da aula passada com o Dr. Edmilson, o link para as inscrições para o certificado já é esse daqui, esse bit.ly/endocertificados. Para quem está assistindo a aula, mas ainda não se inscreveu, basta acessar o bit.ly/aula-IC e para receber o pré-teste e a apostila, o materialzinho que a gente fez para essa aula, é só acessar esse link aqui. Vou passar para o professor André para ele apresentar o Dr. Flávio. Oi, pessoal, boa noite. Muita alegria mais uma vez a gente está aqui. Esse projeto tem feito me coloca grande, Fábio. Michel Lentes, né? Muita alegria estar participando dessas lives. E, assim, particularmente, eu tenho chamado pessoas de mais alto gabarito. E o melhor de tudo são pessoas que são muito caras para mim, que eu tive a honra de conviver, tive a honra de aprender junto, né? Flávio, né, que eu chamo carinhosamente de Flavinho, e ele me chama de Andrezinho, é uma pessoa que eu convivi durante muitos anos, eu acho que dos anos cruciais da minha formação. Semana que vem a gente tem Cícero, que foi residente comigo, vai falar sobre cardiopatia congênita. No dia 24, eu tenho uma alegria imensa que o Hélio Lisboa, Hélio Matheus, que foi aluno da Liga quando eu cheguei aqui, vai apresentar aula de aorta, né, de valvulopatias aórticas. Então é com muita alegria ver que a Liga tem dado frutos e a gente já tem alunos voltando para a gente, para partilhar desse momento. É muita alegria. Falar do Flavinho, eu quero dizer que das pessoas que eu conheço muita gente que sabe cardiologia no mundo. Né, já li muito, já estudei um pouquinho. Então ele é das pessoas que para mim são referência mesmo, assim, de conhecimento, de humildade, de tudo. Assim, o cara é sensacional, inteligentíssimo, fora ser meu amigo, né, que isso já é uma qualidade que o torna melhor ainda, mas dos caras fenomenais em insuficiência cardíaca que eu conheço. Pouca gente eu conheço no nível do Flávio. Tive a honra de fazer residência com ele clínica, cardiologia clínica e eu cirurgia, e a gente foi entusiasta, né, Flavinho, do transplante cardíaco da Escola Paulista, HCO, né? A gente se revezou muitas noites indo. Eu disse hoje à tarde que todo motoqueiro que tinha uma cefálica em São Paulo, a gente ia lá com um ecozinho, otimizava, a gente tirou leite de pedra do transplante cardíaco durante alguns anos, e das coisas de verdade que mais sinto falta era do nosso grupo de transplante, Flávio. Eu acho que foi um crescimento grandiosíssimo para mim, e que bom que você está aí em Botucatu, né, voltando para sua casa, está no Einstein, está fazendo o que quer da vida, e é muito bom tê-lo aqui conosco, né, dividindo um pouquinho o conhecimento com a gente. Nossa, André, Fábio, vocês não sabem a alegria que foi receber esse convite e estar com vocês hoje. O André é muito mais do que um companheiro, é um grande amigo, esteve no meu casamento, esteve nas fases principais da nossa formação, durante o período em que a gente corria atrás de na grande São Paulo, né? A gente aprendia um com o outro para fazer pós-operação de transplante. Foi uma revolução, eu guardo aqueles momentos com muita alegria, e sem dúvida, André, são caras brilhantes e que está galgando aí um espaço e uma responsabilidade muito grande na formação de pessoas. Ele sempre me falou que era uma área que eu estava e ele está se destacando de maneira ainda. Tá? Falar de ciência cardíaca para mim é um prazer, 90% da minha atividade médica hoje é dedicada à disfunção ventricular. A gente milita hoje no programa de transplantes do Hospital Israelita Albert Einstein. A gente ajudou a fundar o programa de transplante cardíaco aqui da Faculdade de Medicina de Botucatu. E hoje eu sou médico contratado aqui, responsável pelo clínico pelo serviço. E a gente tem bastante responsabilidade quando a gente abre um centro novo, e eu quero compartilhar um pouco com vocês da experiência de tratar o paciente com insuficiência cardíaca, inicialmente no âmbito crônico, tá? Eu sempre gosto de dividir, a gente vai falar aqui grande parte dos slides sobre paciente com fração de ejeção reduzida,
um pouco sobre fração de ejeção preservada. E para falar do doente agudo, a gente tem, se Deus quiser, uma outra oportunidade para poder debater com vocês o que acontece do paciente no âmbito intra-hospitalar. Tá? Eu tenho os meus conflitos de interesse, eu gosto sempre de comentar, porque eles estão relacionados à minha prática. Para essa aula especificamente, não, graças a Deus, é o nosso contato próximo e a gente vai tocar. Mas falo do Procoralan, falo do Entresto, sou responsável por alguns estudos clínicos, o Galactic, da Angen, um registro do Rivaroxabana e o Parachute, doença chagásica, benefício ou não do Entresto, que a gente está randomizando, tá? Trabalho como conferencista da Novartis, da Sanofi, da Daiichi, da Servier e da AstraZeneca. E por que falar de insuficiência cardíaca? Eu sempre gosto de iniciar com esse slide, porque a insuficiência cardíaca tem algumas peculiaridades. A partir do momento que você tem um evento index, seja ele o Chagas atacando o sistema de condução cardíaco, seja uma miocardite por causa viral, seja um insulto coronariano, um infarto da descendente anterior, invariavelmente o que acontece é uma queda de fração de ejeção ao longo do tempo, mecanismos compensatórios levando a um remodelamento negativo e piora dos sintomas ao longo dos anos. Se a gente não tratar esse paciente, ou primeiro, se a gente não diagnosticar esse paciente, o óbito, em pouco tempo, será o destino final desses pacientes. Flávio, como é que você sabe disso? Como é que vocês entenderam isso? E a gente tem um período um pouco sombrio da história da insuficiência cardíaca que eu queria compartilhar com vocês. Toda a fisiopatologia relacionada ao sistema simpático e o sistema renina-angiotensina-aldosterona foram feitos através do estudo de pacientes provenientes da Índia, que eram despidos de qualquer terapia farmacológica na época, anos 80, anos 90. Né? O IECA que a gente tem hoje, o BRA que a gente tem hoje, o beta-bloqueio que a gente tem hoje, foi estudado em pacientes indianos que não tinham oportunidade de uso de farmacologia, nem mesmo a digoxina ou a furosemida, e todo o sistema neurohormonal desses pacientes era extremamente ativado e eles tinham uma sobrevida muito pequena. Isso lá na história da insuficiência cardíaca, entre os anos 80 e os anos 90. A evolução da história natural do paciente também passa por momentos importantes de descompensação, que são os episódios agudos. Tá? A progressão da insuficiência cardíaca ela não é linear. A cada internação, o paciente perde anos de vida. A cada episódio agudo, o paciente se aproxima do final de vida. E como é que a gente conduz esse paciente no período clínico? A gente precisa que, com um bom diagnóstico, com medidas de orientação e com terapia medicamentosa ou dispositivos como marca-passo, a gente mantém o paciente grande parte da sua vida no platô de estabilidade. O platô de estabilidade, ele, na verdade, não é uma estabilidade tão grande porque a morte súbita permeia os pacientes, mesmo quando eles são ditos compensados. Né? A grande causa de óbito no paciente em classe funcional 2 é a morte súbita rítmica. Tá? O modelo de condução tradicional prevê tratamentos com descompensação até que o paciente tenha uma falência global de bomba e aí sim uma transição para o que a gente chama hoje na nossa especialidade de uma subespecialidade que é a insuficiência cardíaca avançada. Tá? Quando a gente recebe o paciente encaminhado de colegas e que a gente precisa decidir por transplante de coração, cuidado paliativo, Resinc, CDI, infusão de ferro endovenoso, levosimendana, suporte paliativo ou assistência ventricular mecânica, se esse paciente tiver disponibilidade. Né? Qual é o escopo do problema no mundo hoje? A gente tem quase 6 milhões de pacientes nos Estados Unidos com diagnóstico de insuficiência cardíaca. Em 2020, quase 800 mil casos anualmente diagnosticados, e por volta de 300 a 400 mil óbitos ano dados dos Estados Unidos. Há um custo gigantesco de mais ou menos 40 bilhões de dólares, sendo que grande maioria do custo é utilizado no âmbito intra-hospitalar. Né? Quando o paciente entra com descompensação cardíaca, principalmente no seu perfil C, em que ele tem congestão periférica e sinais de baixo fluxo, sinal de baixo fluxo periférico, esse paciente tem uma média de internação que beira os 14 dias, e para esse paciente a gente tem que disponibilizar muitas vezes inotrópico, vasodilatador ou vasopressor, hemodiálise, tratamento para infecção secundária, às vezes balão intraórtico e uma terapia de alta complexidade como o transplante de coração. Tá?
Mais de 70% das admissões, ainda bem, são dadas por piora de um diagnóstico crônico. É um paciente diabético do ambulatório que piora a função renal ou tem uma infecção, uma pneumonia e vai para o hospital, ainda bem. 30% desses pacientes são insuficiência cardíaca aguda nova, que eu costumo chamar de insuficiência cardíaca de novo, e essa sim é uma catástrofe para o sistema de saúde. A mortalidade intra-hospitalar nos Estados Unidos gira em torno de 4%, no Brasil a gente trabalha com algo próximo a 8%. O benchmark de qualidade é a readmissão em 30 dias. Então, para vocês aí que estão na liga, que estão aprendendo medicina, já se deparar com desfechos relacionados a tempo de internação, a readmissão, isso é muito importante e é fundamental para a formação de vocês. 30 dias de readmissão, mais ou menos 20%, é o benchmark que a gente tem hoje da Cleveland Clinic, ok? No Brasil, desde 2008, quando eu e Andrezinho começamos a fazer insuficiência cardíaca, né? Até hoje, 2016, passando por 2020, vejam, há um aumento incremental do gasto por todas as regiões da federação. Isso porque a gente consegue que o ambulatorial, e quando a gente traz o paciente para dentro do hospital, eu cito o exemplo de Brasília aqui, que tem o Instituto de Cardiologia comandado pelo professor Atik, que transplanta e coloca dispositivo, vocês vejam, existe realmente um aumento médio de internação ano por paciente, e essa conta precisa fechar no SUS. É uma doença fatal. A gente sempre conversa com os alunos, conversa com os residentes, dizendo a insuficiência cardíaca tem uma sobrevida que é pior do que o câncer de mama na mulher, pior do que o câncer de próstata no homem. Isso, quando a gente fala em pacientes com classe funcional 4, não vale, tá? Muitas séries de casos, quando o paciente chega no final da sua patologia, podem levar o paciente até uma descrição de 94% de mortalidade em um ano. Para esse grupo de pacientes, somente a terapia farmacológica, com certeza, é ineficaz. Uma série de grupos de pacientes com classe funcional 4 tem, em alguns casos, um prognóstico pior do que a leucemia, pior do que o câncer de pulmão, perdendo só para alguns tipos de câncer de pâncreas. Como é que o Brasil se insere hoje em relação ao mundo dito em desenvolvimento, né? Aqui o registro do estudo ADER fora dos Estados Unidos. O registro ADER é o maior registro de insuficiência cardíaca descompensada do mundo. Eles avaliaram pacientes com fração de ejeção, no caso aqui, preservada fora dos Estados Unidos. E a gente percebe que, comparativamente com outros países, a gente tem 8% de taxa de mortalidade intra-hospitalar, que foi a maior do registro. A gente usa inotrópico no paciente internado de maneira moderada, usa vasodilatador também de maneira moderada, mas a gente leva o paciente para ventilação mecânica com maior frequência, cateteriza o paciente para avaliar a coronária também de maneira moderada. Mas a gente tem um tempo de permanência muito maior do que os outros países, e aí eu cito Taiwan, Tailândia, Austrália, Indonésia, Singapura e México. Perfeito? A hospitalização, o modelo de hospitalização e transição é um modelo que a gente costuma dizer que é trifásico. Quando o paciente sai do hospital, a fase de transição é uma fase fundamental, e se o paciente aqui não tiver vasodilatado, com frequência cardíaca controlada e seco, esse paciente invariavelmente volta para o hospital após os 7 dias de alta. E aqui a gente tem falha do sistema. Se o paciente voltou para o hospital em 7 dias, é falha do sistema em termos de orientar, em termos de medicar, em termos de compensar. Se a gente passa pela fase de transição e leva o paciente para uma fase de platô de estabilidade, aí a gente começa a ganhar o jogo, né? Até que, ao desenvolver da doença, a gente vai pensar, como eu já falei para vocês, em terapias avançadas ou paliativas, tá? É importante tratar a insuficiência cardíaca? É importante tratar a insuficiência cardíaca no modelo hoje que eu tenho a plena segurança e plena certeza, depois de 5 anos de trabalho em grandes empresas, em formatos de clínicas de insuficiência cardíaca. Vale a pena tratar o paciente de maneira multiprofissional? Vale, tá? Se a gente avaliar 4 anos, esse é um programa que colocou não só um médico especialista em insuficiência cardíaca, mas um programa baseado em doença, isso reduz mortalidade em 4 anos. Quando a gente faz um programa de insuficiência cardíaca, em que a gente coloca uma equipe composta por cardiologista, enfermeira e nutricionista, tá? A gente consegue diminuir desfechos como hospitalização por IC,
óbito e tempo de internação. O saldo de lucro favorável a quem implanta é de mais ou menos 100 mil dólares. Eu tenho os dados brasileiros aí. O que eu posso falar para vocês é que com os primeiros 193 pacientes do grupo A1000, lá em 2014, a gente conseguiu reduzir o ticket médio de internação, que era de 19 mil reais para 9 mil reais. Deu um lucro fantástico para a empresa e a gente teve pacientes muito bem tratados, felizes com a nossa terapia e com o caso invariavelmente solucionados. Não é fácil implementar essas multiestratégias, a gente precisa de parcerias dos consultórios com as clínicas, a gente precisa organizar em forma hierárquica os hospitais que atendem o paciente primário, que atendem o paciente de risco intermediário e aqueles que atingem o terciário quaternário de maneira adequada. A gente precisa de agendamento de consultas pré-alta, a gente precisa de uma enfermeira controlando todo esse programa, a gente precisa de um resumo de alta escrito ou no computador para o médico que vai fazer assistência, e hoje a gente precisa de telemonitoramento e teleconsulta. Nada se faz na insuficiência cardíaca hoje se a gente não tiver métrica. Eu tenho batido isso em cada aula, com diversos níveis de expertise, para os alunos, para os residentes, para os médicos formados. Se a gente não começar a se medir, se a gente não começar a saber verdadeiramente o impacto que a gente causa para o doente e o impacto que a gente causa para o sistema, a gente não vai sair do lugar, né? Essa é a proposta da UHG, da United Health, foi construído ano passado no Consenso Nacional de Insuficiência Cardíaca. Eu começo sempre por baixo primeiro, nível de satisfação do paciente com o seu programa de insuficiência cardíaca, a gente chama de NPS, né? É o Net Promoter Score. Eu preciso de mais pacientes que digam bem do meu programa do que detratores. Então, eu tenho promotores e detratores, e eu avalio o grau da experiência do meu paciente no meu programa. Eu avalio o que o paciente reporta em termos de qualidade de vida. Eu aqui coloco o Kansas como um dos principais métodos para avaliar subjetivamente qual é o grau de satisfação de vida do meu paciente. Eu tenho desfechos clínicos, e aqui eu elenco a readmissão em 30 dias, já falei para vocês, e eu tenho processos. Eventos adversos relacionados à CDI, o ressincronizador, prescrição baseada em guidelines, tá? E critérios coordenados de internação, baseados em alguns critérios, vocês podem elencar. Eu não posso internar o paciente sem ter indicação, e eu não posso deixar de internar um paciente indicado. Perfeito? Para eu falar de evidência, para eu falar de desfecho, eu tenho que saber, tecnicamente, qual é a melhor evidência para tratar o meu paciente no âmbito ambulatorial, e é isso que a gente vai falar com vocês. Não se apeguem aqui, especificamente nos nomes dos trials, no valor de P, nos desfechos, não é essa a ideia é passar qual a evidência central para cada tipo de patologia que a gente vai tratar. Insuficiência cardíaca e exercício. Há evidência forte, robusta para indicação, não há redução de mortalidade no braço atividade física. O estudo Heart Failure Action, publicado em 2009, mostrou diminuição ou melhora do pico de VO2 e melhora da capacidade na caminhada de 6 minutos, mas não houve diferença em relação à mortalidade ou hospitalização. Mas a atividade física é segura, é efetiva em termos de qualidade de vida, e eu consigo inserir o paciente com insuficiência cardíaca numa comunidade, num contexto maior. Isso melhora a autoestima, isso melhora o tratamento de depressão. A apneia do sono no paciente com insuficiência cardíaca crônica. Pasmem vocês, 2016, o estudo SERVE Heart Failure mostrou que tratar o paciente com apneia central, com CPAP e BiPAP, aumenta desfechos graves, aumenta incidência cumulativa de óbito. Então, não tratem o paciente que tem apneia do sono de origem central. No paciente que tem apneia periférica, é 2B a indicação do tratamento com CPAP e BiPAP nesse grupo de pacientes. Como é que eu trato insuficiência ferropriva? A gente pode chamar de ferrodeficiência, só não chame de anemia, porque eu não avalio esse grupo de pacientes baseado na hemoglobina, no hematócrito, mas sim baseados na ferritina. O estudo FAIR Heart Failure e o estudo CONFIRM Heart Failure foram publicados em 2009 e 2015, mostraram que a reposição da carboximaltose férrica endovenosa, de maneira endovenosa, diminui taxa de hospitalização e melhora a classe funcional. Então, o que a gente tem hoje em relação a tratamento da anemia é
para todo doente com fração de ejeção abaixo de 40. Se esse paciente tiver ferritina abaixo de 100, ou se a ferritina estiver entre 100 e 300, com índice de saturação da transferrina menor do que 20%, eu tenho indicação 2B para tratar esse paciente com reposição do ferro endovenoso. Não é sulfato ferroso, não é noripurum, não é eritropoetina e não é transfusão venosa. A carboximaltose férrica é o ferro inject. A gente faz em bolos endovenoso, uma diluição tranquila em soro fisiológico, 4 aplicações em 4 semanas e reavalio o perfil do ferro após a aplicação. Falamos de exercício, falamos de apneia, falamos de anemia, agora a gente vai evoluir na cascata do tratamento farmacológico. O paciente com estágio A, lembrando vocês, ele tem algum pré-risco para insuficiência cardíaca. Ou ele infartou, ele tem um diabetes insulino dependente, mas ele não tem sintoma, ele não tem alteração estrutural. O paciente no estágio B tem alteração estrutural, mas permanece assintomático. Nesse paciente, o início de ECA ou BRA em pacientes selecionados tem insuficiência renal, tem hipertensão de descontrole, é prudente, é indicativo. A nossa brincadeira séria começa aqui no estágio C. Meu paciente tem alteração estrutural e meu paciente começa a ter sintoma. E aí sim, a gente vai seguir a cascata de baixo a cima, com IECA, BRA, sacubitril, valsartana e beta-bloqueio, espironolactona, ivabradina, ressincronização em CDI para quem tem indicação, restrição de sódio diurético, nitrato hidralazina em autodeclarados afrodescendentes, digoxina no grupo subespecífico de pacientes fibriladores, e aí sim, inotrópico VED, terapias mais avançadas. Perfeito? O primeiro organograma publicado com sacubitril valsartana foi do consenso canadense, e aqui eu presto uma homenagem a eles, para a gente formatar o que a gente vai falar na cabeça. Pacientes com fração de ejeção abaixo de 40, esquema tríplice de terapia, IECA ou BRA, beta-bloqueador ou espironolactona. Meu paciente continua com dispneia, classe funcional 2 a 4, eu avalio a adição da ivabradina, se ele tiver batimentos acima de 70, com beta-bloqueio em dose máxima, ou o switch para o sacubitril valsartana, a troca do IECA-BRA para o sacubitril valsartana. Meu paciente permanece sintomático, tem indicação de ressincronizador quando ele tem fração de ejeção abaixo de 35 e QRS acima de 150. O consenso europeu é praticamente uma cópia do que os canadenses colocaram, o brasileiro é uma cópia dos dois. A gente tem a nossa diretriz, mas a evidência é grandemente baseada em estudos de fora do país. E assim se deu a história do tratamento da insuficiência cardíaca ao longo do tempo. A gente tem, desde a década de 80, os estudos iniciais com enalapril, diminuindo 40% o risco relativo de óbito por todas as causas. A gente tem, entre os anos 90 e o começo dos anos 2000, a evidência do beta-bloqueio. Começo dos anos 2000, a evidência do candesartana e do valsartana, que são BRAs, até chegar no Paradigm, o estudo do sacubitril valsartana em 2014. Perfeito? Veja só, quando a gente tem a associação do IECA com o beta, com a espironolactona, com o BRA, a gente reduziu até 34% o risco de óbito por todas as causas e o risco de óbito por morte súbita. Agora eu vou dissecar, né, toda a evidência farmacológica e a gente vai poder fornecer para vocês informações do que deve ser utilizado, com qual margem de segurança e com qual evidência atual. Primeiro é digoxina. Digoxina é um estudo de 1997, um estudo antigo, DIG Trial, tá? A gente ainda não tinha a terapia com beta-block e ECA formatada. Nos pacientes que tiveram uso da digoxina, sem controle de digoxinemia, a digoxina diminuiu a hospitalização, a digoxina não melhorou desfechos duros, e é por isso, a partir desse estudo publicado em 97, que a gente sempre fala para vocês que a digoxina não muda a sobrevida. Estudos europeus que vão ser randomizados, aí estão sendo randomizados, vão trazer uma evidência nova do digital. A gente sempre falou, digoxina ninguém mais vai pagar. Sim, pagaram. A Alemanha, provavelmente, ano que vem, vai estar soltando aí evidências novas da digoxina no tratamento crônico. Com a evidência dos IECA. Então, eu tenho IECA para prevenção no paciente assintomático, eu tenho IECA para tratamento do paciente crônico, e eu tenho IECA para paciente com insuficiência cardíaca grave. Todos os IECAs e os BRAs diminuíram morte por falência de bomba, mas nenhum deles diminuiu morte
por causa arrítmica, por morte súbita. Tá? Passando agora aqui para os bloqueadores da aldosterona, eu tenho o estudo Rails, que diminuiu mortalidade em 36 meses, usando a espironolactona contra o placebo, com NNT bastante agradável de se ler, 9,1, mas é o único estudo com a espironolactona. Os dois outros estudos com essa classe de droga foram feitos com o INSPRA. O INSPRA é a eplerenona, a gente não tem no Brasil, é o estudo Éfesos em pacientes com insuficiência cardíaca pós-infarto. O estudo Éfesos, ele sim reduziu morte por morte súbita, e a gente tem aí o estudo ênfases, que foi publicado mais à frente em 2011, em pacientes utilizando também eplerenona e não espironolactona. E aí eu passo para a classe dos beta-bloqueadores. O beta-bloqueio, sim, foi uma terapia revolucionária, mudou a história da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, e eu tenho aí o carvedilol como o fármaco com o maior número de pacientes randomizados para estudos clínicos na história da insuficiência cardíaca. Eu tenho o S-carvedilol, pacientes com insuficiência cardíaca moderada, eu tenho o Copérnicos com pacientes com insuficiência cardíaca grave, e eu tenho o Capricorn com pacientes pós-infarto agudo de miocárdio, e o beta-bloqueador, assim como o carvedilol, assim como o bisoprolol, assim como o succinato de metoprolol, reduzem mortalidade global na insuficiência cardíaca e reduzem morte por morte súbita. Para vocês terem uma noção da monta aí, 42% o bisoprolol, 38% o carvedilol e 41% o succinato de metoprolol. Então, eu falei para vocês do tripé conhecido até mais ou menos 2010, era assim que a gente fazia. A gente ainda precisava avançar, porque havia pontos aí a serem acertados. Apesar da minha terapia tríplice, eu ainda tinha um escape de mortalidade que era bastante grande. A ideia da ivabradina surgiu com o escape de frequência cardíaca, quando eu tinha pacientes beta-bloqueados, mas que não mantinham o batimento, a frequência cardíaca abaixo de 70. Então, como é que funciona a ivabradina? A ivabradina age nos canais IFANI, na repolarização dos canais de sódio e potássio no átrio, e leva o tempo de repolarização para frente, diminui a frequência cardíaca sem causar dano hemodinâmico. O estudo pivotal foi o estudo SHIFT, 6.500 pacientes, um estudo randomizado, multicêntrico, duplo cego, acompanhamento dos pacientes 23 meses, critério de inclusão, fração de ejeção abaixo de 35, ritmo sinusal, frequência cardíaca acima de 70. Olha só o que aconteceu, houve uma redução significativa no endpoint composto de óbito e admissão por IC, mas a mortalidade foi dada por redução de morte por insuficiência cardíaca e não morte por causa cardiovascular global. Tá aqui uma diminuição de 26% da morte por IC, mas a subanálise, não, no subgrupo, na verdade, mostrou que o benefício se dava quando eu tinha pacientes beta-bloqueados e frequência cardíaca acima de 75. Quando eu tinha um paciente beta-bloqueado e a frequência cardíaca caía de 75, o benefício da ivabradina não se mostrou. Então, como é que a gente trabalha ivabradina hoje? Paciente beta-bloqueado, mantém frequência acima de 70, revejo terapia farmacológica, dose de beta-bloqueador alcançado e frequência menor que 70, sim, mantenho o beta-bloqueio isolado, dose de beta-bloqueador máximo, frequência acima de 70, associo ivabradina. Ok? Em 2014, havia o bloqueio, a gente já bloqueava o sistema neurohormonal, a gente bloqueava o sistema renina-angiotensina-aldosterona, a gente bloqueava os canais IF, mas há também um mecanismo que a gente chama hoje o mecanismo do NT-proBNP. Tá? O BNP na corrente sanguínea ele tem efeitos positivos, apesar de ser associados com desfechos ruins. Tá? O BNP, ele diminui, ele melhora a vasodilatação, ele é inotrópico positivo, ele é natriurético, e quem vai lá e destrói o BNP é a neprilizina. Então, o raciocínio foi, se eu tiver uma inibição da neprilizina e um aumento circulante do BNP, será que eu não tenho efeitos mantidos de melhoria de desfechos? E esse foi a grande sacada do sacubitril/valsartana. O sacubitril/valsartana foi testado contra o enalapril no estudo Paradigm, com redução significativa de mortalidade global em 20%. Tanto por morte súbita, quanto por morte por falência cardíaca, sobre
a terapia padrão que a gente imaginava, né? Hoje, 2020, 6 anos depois do Paradigm, a gente ainda tem em torno de 11% dos pacientes recebendo essa terapia. Ela ainda não é disponível no SUS, vai estar muito provavelmente no segundo semestre, mas o fármaco associado às outras terapias tem mudado a história clínica da farmacologia da insuficiência cardíaca com bastante remodelamento. Muito em voga, vocês têm ouvido falar, vocês escutam a gente falar nas aulas, que é a intersecção entre insuficiência cardíaca e diabetes, tá? A gente sabe hoje que a população brasileira com IC e diabetes aumenta exponencialmente a cada ano, e vocês com certeza já ouviram falar da inibição dos receptores de SGLT2, tá? Os receptores de SGLT2, eles ficam no néfron proximal, tá? E o bloqueio desse receptor em diabéticos, ele proporciona glicosúria, tá? O paciente urina mais glicose, e através desse mecanismo, outros foram bolados, como diminuição da agressão da tensão na parede, né? Natriurese, aumento da excreção de sódio, hemoconcentração, e alguns estudos clínicos já foram publicados. A gente tem 3 classes desse fármaco, tá? A canaglifosina, a empaglifosina e a dapaglifosina. Em 2016, no New England, foi publicado o EMPA-REG, que diminuiu morte cardiovascular em pacientes diabéticos e sinalizou com a redução de hospitalização por insuficiência cardíaca. A mesma coisa aconteceu com a canaglifosina no CANVAS, tá? Uma diminuição por hospitalização em pacientes com insuficiência cardíaca, e a mesma coisa aconteceu no estudo DECLARE, onde a dapaglifosina foi utilizada em 17 mil pacientes com redução de hospitalização por insuficiência cardíaca também, tá? Final do ano passado, publicação do DAPA Heart Failure, usando a dapaglifosina pela primeira vez em pacientes com IC e não diabéticos, com redução de desfecho agressivo de mortalidade. A causa realmente a gente ainda não sabe explicar, que não houve redução significativa do NT para o BNP, não houve redução significativa de peso, e a gente imagina que talvez uma melhora da otimização da energia mitocondrial com diminuição do acúmulo dos ácidos graxos tenha sido a explicação fisiopatológica para o benefício, tá? Quando a gente fala de ICFEP, eu gosto de resumir ICFEP com 2 slides, tá? Primeiro, qual é a evidência concreta no tratamento? Melhora de sintoma, candesartana no estudo Charm Preserved. Redução de reinternação, nebivolol no estudo Seniors, spironolactona no estudo TopCat, candesartana no estudo Charm Preserved. Redução de mortalidade e hospitalização, por si só, nenhum estudo reduziu. O Seniors reduziu o endpoint composto por todas as causas, tá? Mas guiado por hospitalização. Guiado por hospitalização. Sacubitril valsartana, negativo no estudo Paragon. Não há benefício, então eu não tenho um fármaco que reduza a mortalidade na ICFEP. Então eu oriento vocês uma receitinha de bolo, se o paciente tiver condição, nebivolol, candesartana, spironolactona e um diurético de alça, não deixa de ser uma opção terapêutica para esse grupo de pacientes. Ok, Flavinho, tratei a IC com fração de ejeção reduzida, tratei a IC com fração de ejeção preservada, meu paciente ainda tem um escape de risco de morte súbita, meu paciente ainda tem um bloqueio de ramo esquerdo, um QRS largo. O que a gente vai fazer agora em termos de dispositivos? Primeiro, a gente sabe que quanto maior a disfunção, maior o risco de morte súbita. Isso é fato. Porcentagem de vítimas de morte súbita, quando a fração de ejeção é abaixo de 30, bate quase 10%, a gente sabe disso. Depois, a gente sabe também que o CDI, ele tem uma curva que a gente chama de U-shape, ou seja, ele não beneficia o paciente com menos gravidade e ele também não beneficia o paciente com gravidade extrema. Não adianta eu indicar um CDI para um paciente em classe funcional 4, com fibrilação atrial, QRS largo, 80 anos e com disfunção renal. O benefício do CDI não vai ser algo que vai salvar ou trazer benefício no óbito para esse paciente. É custo-benefício no Brasil? É custo-benéfico no Brasil. E para quem eu indico? Eu indico para todo paciente com fração de ejeção abaixo de 35, principalmente nos pacientes isquêmicos e que tenham pelo menos 1 ano de sobrevida após a minha indicação.
tá? Isso veio do estudo Danish, os pacientes com etiologia isquêmica versus os pacientes com etiologia não isquêmica, há realmente diferença em termos de mortalidade global, favorecendo o uso do CDI nos pacientes com disfunção secundária a evento coronariano agudo. E meu QRS importa no eletro? Importa sim. Se eu tenho um QRS acima de 22 milissegundos, eu tenho uma sobrevida, um risco de mortalidade que beira 60%. Se meu QRS for menor do que 90, eu tenho uma sobrevida que bate em torno de 90% em um ano de segmento, ok? Para ressincronizador cardíaco, eu tenho uma vasta evidência científica, há uma certa variação em termos de classe funcional e fração de ejeção, assim como há um pouco de variação em termos do valor do QRS, tá? Eu trago para vocês aqui o estudo REFT, uma terapia de ressincronização cardíaca. Nesse trial, eles utilizaram classe funcional 2 e 3, fração de ejeção abaixo de 30, e estudaram QRS de valores diferentes. Para quem há o maior benefício? Para pacientes com QRS acima de 150, vejam vocês, pacientes com QRS abaixo de 150 não há um benefício extremo, e para pacientes que têm morfologia de bloqueio de ramo esquerdo, para quem tem bloqueio de ramo direito, não há benefício significativo. Então, para quem eu indico o ressincronizador cardíaco hoje no mundo? Para o paciente com fração de ejeção abaixo de 35, classe funcional 2 para cima, pacientes que tenham, a partir da indicação, uma sobrevida de pelo menos um ano e que tenham ritmo sinusal, bloqueio completo de ramo esquerdo e QRS acima de 150, classe 1. QRS acima de 120, classe funcional 2A. Perfeito? O que eu trago para vocês em termos de revascularização cirúrgica do miocárdio? Tá? Hoje a gente tem um segmento de 5 anos do estudo STITS. Eu brinco que eu fui, na verdade, o Andrezinho brinca comigo também, o doutor Enio Búfalo brinca comigo, que, na verdade, eu fui um cirurgião frustrado, sem habilidades cirúrgicas, e por isso eu me dedico tanto ao paciente disfuncional. Isso tem um fundo de verdade, mas o fato é que eu transito muito bem entre os cirurgiões, e a cirurgia de revascularização do miocárdio, quando bem feita, me agrada bastante em centros que tenham resultados fantásticos, e o STIT mostrou isso em 2016, terapia de revascularização versus terapia médica, favorável à cirurgia cardíaca, 16% de redução de mortalidade em 10 anos de estudo, quando você tem uma equipe que proporciona menos de 5% de mortalidade intra-hospitalar em pacientes com idade abaixo de 55 anos e triarteriais, tá? Então, como é que eu trabalho hoje o paciente disfuncional, tá? Se ele tem fração de ejeção abaixo de 35, eu tenho terapia otimamente otimizada para esse paciente, ele é triarterial, tem fração de ejeção abaixo de 27 e um diâmetro histórico maior do que 79, se dois fatores desses pacientes, lógico, excluindo o transplante, tiverem presentes, fortemente recomendado, a despeito da pesquisa de viabilidade, que a revascularização cirúrgica do miocárdio seja realizada. Perfeito? Pacientes com ventrículo grande, invariavelmente, têm anel mitral dilatado, e esses pacientes têm um refluxo mitral, de grande monta, uma insuficiência mitral secundária significativa, o que eleva a pressão de capilar pulmonar, aumenta a congestão pulmonar, aumenta a classe funcional desse paciente e torna esse paciente sintomático, além de aumentar a sobrevida. E hoje a gente tem isso bem claro, tá? Uma coorte com pacientes de fração de ejeção reduzida, piora da sobrevida quando o paciente tem uma insuficiência mitral importante, tá? Cirurgia da válvula mitral é uma coisa que foi há muito tempo desenvolvida pelo professor Alain Carpentier. A técnica de Alfieri, do Dr. Alfieri, de uma sutura fazendo com que o fluxo não seja mais único, mas vire 2, não conseguiu mostrar benefício em termos de mortalidade. E a gente tem um dispositivo chamado MitraClip hoje, que provavelmente é do conhecimento de todos vocês, que foi testado em 2 estudos clínicos randomizados, um deles na França, chamado Mitra Heart Failure, em que o Mitra avaliava pacientes com volume diastólico muito grande e área regurgitante mitral menor. E o estudo COAPT, um estudo gerenciado e randomizado com a liderança do Dr. Greg Stone, lá do CRF de Nova York,
que randomizou pacientes com ventrículo um pouco menor e com maior regurgitação mitral, o que a gente chama hoje de desproporção, ou seja, insuficiência mitral desproporcional grave, e aí sim, no estudo COAPT, houve uma redução importante de sobrevida com a terapia. Perfeito? Foi meio a galope, 40 minutos, eu tentei manter o tempo, passei um pouquinho, eu peço perdão a vocês, mas espero ter dado um panorama aí do que a gente tem hoje em relação à terapia farmacológica, o que a gente tem hoje em termos de importância do tratamento da IC com fração de ejeção reduzida, no que eu tenho e como eu manejo devices, e como é importante eu ter uma organização não só do Centro de Alta Excelência, mas das fontes que trazem, que são responsáveis pelo encaminhamento e pela contrarreferência desses pacientes, tá? E uma segunda oportunidade, se receber o convite, agradecerei com bastante entusiasmo, a gente pode falar, assim, do tratamento da IC com fração de ejeção reduzida no âmbito hospitalar aguda e na insuficiência cardíaca avançada, passando por assistência ventricular e transplante cardíaco. Agradeço imensamente a atenção de vocês e estou aberto para discussão e para qualquer pergunta que vocês tenham para me mandar. Um grande abraço para vocês, é um prazer estar com vocês. Olá, professor. Muito obrigado pela aula, foi ótima. Tem algumas perguntinhas aqui. Flavinho, a aula é fenomenal, cara. Deixa eu só dizer, só o povo de São Paulo que consegue ser bem pontual, porque eu dei minha aula em 1h05. Mas a gente me engana para dizer que a gente é sério. Não, eu tenho que me manter, porque aí também dá tempo do pessoal perguntar mais, né? Espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês tenham conseguido absorver aí a mensagem principal. Professor, perguntaram aqui, existe indicação de associar IECA e BRA? Não existe indicação de associar IECA-BRA. Isso foi estudado em mais de um estudo. Tá? O Charlie Haddad foi um estudo que associou com desartana ao ENAP, e o benefício não é um benefício importante para esse tipo de paciente. Além de aumentar efeitos colaterais, como hipotensão fora da função renal e hipercalemia. Professor, uma coisa que pediram também foram algumas questões que muita gente errou num pré-testezinho que a gente faz, sabe? A gente faz um pré-testezinho e aí a questão que o pessoal mais errou foi a seguinte. Eu vou compartilhar a tela para poder ver. Perfeito. Consegue ver, né? A questão foi a primeira, que é qual o melhor exame para verificar na emergência uma descompensação da IC. Ultrassom pulmonar. 50% das pessoas responderam o eco transtorácico. Você podia explicar? Vamos falar sobre isso, né? A minha geração do Brasil, a gente é intermediário, né? A gente não é tão velho assim. A gente aprendeu a trabalhar com radiografia de tórax inicialmente como descompensação. A ausculta pulmonar, pessoal, a gente faz por delicadeza ao paciente e porque a gente aprendeu a boa medicina, né? Porque a especificidade da ausculta pulmonar... Nesse Covid eu esqueci estetoscópio, é só eco e ultrassom, né? Para contaminar as orelhas, né? Exato. Assim, a ausculta é legal, a gente vai lá, mas esse paciente crepita porque ele tem DPOC, ele crepita porque tem pneumonia, ele crepita porque tem congestão, às vezes ele crepita porque ele tem atelectasia, então é difícil, tá? André, a gente foi pioneiro nisso, a gente tem orgulho de dizer isso, né? A gente começou a trabalhar com o V-Scan lá, né? O Dr. Carvalho, nos finado professor Carvalho, nos presenteou com alguns ecos de bolso, né? Por coincidência, hoje eu tive uma grata visita no pronto-socorro aqui do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, e a gente já tem o eco portátil de última geração que calcula as linhas B de Kerley por inteligência artificial, tá? Então, assim, mais de 25 linhas B de Kerley, tá? Que a gente chama hoje de cauda de cometa. Então, você colocou ultrassom na parte superior, na parte baixa do pulmão. Tem linhas B, não precisa nem 25, mais do que 15. Esse paciente tem congestão pulmonar, ponto. Você fala para o seu preceptor isso em 6 minutos, tá? Quando foi correlacionado o ultrassom pulmonar com eco hemodinâmico,
com NT para o BNP, o valor de especificidade para congestão do ultrassom pulmonar transpassou a associação deles dois. Então, o eco hemodinâmico é importante, sim, para avaliar a disfunção valvar aguda, derrame pericárdico com prejuízo à vida e para avaliar de forma evolutiva a veia cava inferior. Mas para congestão, não há nada melhor do que o ultrassom pulmonar hoje em termos de evidência clínica. Tá? E nossos professores de semiologia se remexem na tumba, né? Se remexem na tumba e me xingam bastante até hoje. Eu tenho que ser político, mas não dá mais, né, André? Não dá. Professor, a segunda pergunta que o pessoal mais errou foi essa daqui. Diante de um paciente com insuficiência cardíaca, quais as principais alterações observadas no exame físico que sugerem fidedigna e precocemente insuficiência do VD? Tá. O que o pessoal pôs? Acho que 50% colocou turgência jugular e edema de membros inferiores. Tá. Aí a gente tem que ter um pouquinho de Framingham na cabeça, tá? Os critérios de Framingham, é só lembrar, pessoal, vocês vão fazer prova no dia a dia. Colocou edema de membro inferior, a gente fala tanto que a gente dá muito valor. Edema de membro inferior não é nem critério maior para diagnóstico da IC. Então, você colocou, você já corta lá, ó. Edema de membro inferior, edema palpebral, pelo amor de Deus, isso é síndrome nefrótica. Né? Até se prova ao contrário. Tá? Hipofonese e hiperfonese não faz diagnóstico clínico, né? Mas aumento de PVC, de pressão venosa central, e turgência jugular, para mim, é a mais adequada nesse momento, mesmo porque, se eu tenho esterturação de base pulmonar, pessoal, eu tenho disfunção do VE, né? Então, assim, crepitou, é capilar aumentado, é ausculto. Se eu tenho insuficiência pura do VD, o meu sangue não passa para o lado esquerdo, então eu não tenho por que crepitar na base, ok? Flávio, eu lembro dos salgadão nos pacientes com disfunção de VD, né? Lembra? Eita, saída hipertônica. O paciente urinava 6 litros, lembra, André? 8 litros, né? A gente no pré-transplante, alguns doentes que tinham disfunção do ventrículo direito estavam extremamente congestos e a gente precisava colocá-los para urinar, porque senão ele ia para a diálise. Então, a gente fazia um esquema meio... que era NaCl a 3%, né? Fazia isso e tacava Lasix por trás. Ou ele ia para o tubo ou ele avessava de urinar, né? Geralmente funcionava muito bem, né? Funciona bem. Eu liguei uma bomba hoje aqui, né? O paciente veio para o ambulatório, perfil C, 12 quilos acima do peso. Daqui a pouco a gente está indo passar visita nele lá. Mas hoje a gente liga uma furosemida 20 ampolas em 100 ml e começa 2 a 4 ml hora, bloqueia o néfron, né? Com espironolactona, hidroclorotiazida, às vezes acetazolamida, e se o paciente mesmo assim não urinar, a gente faz a salina hipertônica 2 vezes ao dia, e aí não tem erro não, André. Ou urina ou dialisa. O que eu estou dizendo, estão vendo, são 9 e tanto da noite, ele vai passar a visita com os residentes. Aqui, Flávio, todo mundo chora e me chama de desumano. Conta pra eles como é o esquema. Não. Só porque eu tento falar como era, eles me... Fábio e os meninos são fãs do Dr. João Nelson. Falam como eles. Eu lembro o dia que o Andrezinho no transplante não prestou atenção e começou a imitar o professor João Nelson na frente dele. Você lembra disso, André? Lembro. Você tá me imitando, né? Não, André, assim, a gente, hoje, graças a Deus, a gente tem responsabilidade também pelo ensino, e assim, eu não... Quem quer me acompanha, eu não obrigo ninguém, mas eu acho que você trabalhar com insuficiência cardíaca avançada em alta performance, você precisa se doar mais, tá? Então, a gente passa a visita, assim, 10 horas da noite, meia-noite, a gente discute caso até o pessoal ficar exaurido. Eu acho que medicina ainda se aprende dessa maneira. Tá? Gente, um dos anos que eu estava em São Paulo, foi um dos anos que a gente mais fez transplante, né, Flávio? Uma retomada do transplante da Escola Paulista, a gente fez quase 19 transplantes, morreu uma doente. E eu lembro que a gente começou, por falta de doadores, criou um programa que foi até o Flávio que escreveu isso, que era de recuperação de coração marginal. Não é porque o cara era bandido, mas era aquele coração que estava fora do perfil tradicional para ser doado. E a gente tinha um programa que ia com eco, né, embaixo do braço, né, ia de noite, madrugada, avisou que tem morte cefálica, ia. E uma noite ia eu, uma noite ia Flávio, e aí assim a gente foi.
Pessoal, no ano morreram 411 avisos de morte cerebral. Então, imagina quantas noites a gente ia avaliar a coração, sem ganhar nada por isso, fora do horário da residência, e assim, a gente fazia por questão de amor mesmo. Uma outra coisa, quando a gente transplantava, a gente não confiava no pessoal da UTI, né, Flávio? Não. Então, a gente ficava, até o doente ter alta da UTI, a gente ficava de plantão, um outro. Um ia trocar a cueca em casa, o outro ficava. Quando o outro voltava, um ia e ficava 1 semana, 2 semanas. Então, eu vejo isso, que em termos de... Alguém pode dizer, você trabalhou demais, mas o aprendizado de lado, na beira de leito, é insubstituível, né? E quando você junta isso com a teoria, com o livro, aí é incomparável, né? Eu lembro muito bem. Eu lembro que a gente doutor Enio, o pessoal, ele dava liberdade para a gente, né, André? Isso também é uma coisa significativa, porque eles sabiam, ele, o professor Carvalho, o professor Dirceu, o doutor João Nelson, eles davam liberdade porque confiavam na gente. E a gente tocava, eu lembro, tinha metade do programa do Einstein, né? O Hospital HCOR, no São Paulo, e a gente chegou a fazer um lá no Santa Catarina, lembra? Então a gente ia fazer pela cidade inteira, a gente tocava residência, eu lembro, o Andrezinho falava, Flavinho, vou eu hoje, eu tenho plantão, você vai amanhã, e aí dava madrugada, eu chegava, rendia o André, dava noite, ele chegava, me rendia. A gente passou aí quase 3, 4 anos, praticamente dentro... Fazia doutorado ao mesmo tempo, né, Flávio? Fazia doutorado ao mesmo tempo, exatamente. Então, professor, tem só mais 2 perguntinhas. Eita, desculpa. Manda, Fabio. Estão perguntando, qual paciente é indicado para o CDI falando em prevenção secundária? Caso o paciente então, Alice, é o seguinte, a questão de prevenção secundária, essa questão não existe mais, tá? Eu lembro que eu presenciei isso aí. Essa mudança, ela aconteceu no consenso americano em 2009, exatamente há 11 anos atrás. Antes, a indicação do CDI, ela acontecia da seguinte maneira. Se meu paciente teve algum evento, tá? TVNS, morte súbita abortada por fibrilação ventricular, ele tinha a fração de ejeção reduzida, aí ele ganhava o CDI. Se o paciente não tivesse tido nenhum evento, nenhuma morte súbita abortada, ele precisava ir para o estudo eletrofisiológico, e se no estudo eletrofisiológico houvesse indução de taquicardia associada à mortalidade, aí sim ele ganhava o CDI, tá? Depois da diretriz de 2009 norte-americana, isso acabou. Né? Os estudos mostraram, e aí a gente tem vários deles, né? A gente tem MEDIT 1, MEDIT 2, tem SCAND-HEFT, tem vários deles, mostrando que, independente do eletrofisiológico, fração de ejeção abaixo de 35, tem indicação de CDI se o paciente for isquêmico. O grande problema é que a gente não consegue financiar isso tudo. Né? Se a gente pegar as ligas que participam aí com vocês e unificar essas ligas, você pega 2 ambulatórios e você acaba com o SUS. Né? Então é importante que você, dentro do seu serviço, estratifique muito bem. Você faz prevenção primária com CDI para todo mundo? Não, abaixo de 35. Né? O paciente tem uma miocardiopatia dilatada de causa não isquêmica, não tem realce tardio na ressonância, o paciente não teve evento ainda, não tem um Holter repetitivo, que não é um grande parâmetro, mas é um indicador. Eu acabo otimizando primeiro ele de maneira farmacológica completa, para depois indicar o CDI. Então, o grande lance do CDI, hoje, que eu digo para vocês, é o seguinte: gaste tempo estratificando a morte súbita. Se o paciente te convencer em relação ao alto risco... Mas não tanto tempo para ele morrer, né? Exatamente. Não tanto tempo para ele morrer, claro. Isso aí você faz em um minuto, entendeu? Ele está na sua frente na enfermaria, eu brinco, o cara, você está passando visita na enfermaria, ele fez 5 TVNS no monitor na sua cara, não discute mais nada. A instabilidade elétrica é mensageira da morte súbita. Tá? É mensageira da morte súbita, guarde sempre isso. Se eu pego um eletro, tem 5 TVNS ali, na próxima ele vai engatar de madrugada e vai falecer. Né? Então, tem que ser, nesse paciente, a gente tem que ter agilidade e decidir as coisas, às vezes, de relance. O André tem toda a razão. E a última pergunta foi, qual a realidade do Brasil em relação ao uso de IRNA? Perfeito, Luana. Cara, eu tenho trabalhado aí com a Novartis, tanto na implantação do sacubitril/valsartana do Entresto, na disseminação do conhecimento, tanto na fase intra-hospitalar quanto na fase ambulatorial. A gente não tem dados fidedignos para eu dizer para vocês, é 10%.
Mas o que eu posso te falar é que, baseado no estudo DAPA Heart Failure, que é um estudo global, mundial, com pacientes randomizados, ou seja, não é vida real. O cara foi selecionado para aquele estudo. A média de uso foi de 11%. Eu posso dizer para vocês também de uma publicação de um registro de insuficiência cardíaca recém-publicado da Catalunha, tá? Que unificou aí, avaliou centros de excelência de insuficiência cardíaca na Espanha, em que a taxa de prescrição foi de 23%. Tá? Então, assim, eu acredito, Flávio, sem dados fidedignos, que a taxa de prescrição ela deva estar ali no máximo em torno de 10%, não passando disso. Beleza, professor. Muito obrigado Flavinho, pela aula. em relação a... Deixa eu só perguntar, em relação a... eu acho que é algo importante, assim, algo novo que a gente, além do sacubitril valsartana, né, de 2016, a gente começou a falar nisso. E o que é que tu me fala, Forxiga, esses antidiabéticos, até para os meninos, incorporado nas diretrizes? Já é uma realidade sua? Você está fazendo isso no dia a dia? Tá para discutir ou não? É algo que não tem mais discussão, a evidência é forte. Tá, eu acho assim, André, eu tenho utilizado, que por conta da subespecialidade, né? Então a gente tem que estar aí tentando e também adquirindo uma experiência clínica em relação a eles. Eu confesso que eu já usava a empaglifosina pelo estudo EMPA-REG, tá? Eu usava em pacientes com fração de ejeção reduzida e diabéticos estritamente para reduzir a taxa de reinternação. Não me lembro de ter tido um efeito colateral de hipotensão ou hipovolemia, síncope e hipotensão postural. Me parece uma droga, um fármaco seguro, tá? Eu tenho menos de 20 pacientes ainda no meu consultório privado, tenho 14 pacientes utilizando sacubitril, valsartana e dapaglifosina em pacientes não diabéticos, tá? Isso ainda não está em diretriz, isso ainda não está aprovado pela Anvisa. Então, é off-label para o especialista, tá? O que eu sinto, que é uma droga que vai compor bastante e que não é diurética. Eu não tenho essa impressão de que vai entrar no lugar da furosemida ou do Lasix. Mas a gente vai ter uma terapia quádrupla aí. Flávio, por que seu entusiasmo não vai além? Porque eu gostaria de esperar os resultados do estudo EMPEROR. Tá? O estudo EMPEROR, ele é o mesmo design do DAPA, mas só com a empaglifosina. Eu tenho quase certeza que a taxa de pacientes com sacubitril valsartana no EMPEROR vai ser maior do que foi no DAPA. Lembrando que esses 11% que utilizaram as duas drogas, para esse grupo de doentes, não houve benefício em termos de mortalidade. Entendeu? Então, eu tenho curiosidade para saber qual será a intersecção. Aí eu tenho 60 pacientes usando empaglifosina e Entresto. Realmente é positivo. Se não for positivo, a gente vai ter problema aí. Você entendeu? Porque o sacubitril valsartana é gold standard, e para você fazer um trial que não contemple o sacubitril valsartana, você não está dando a terapia padrão para esse paciente. Flávio, para acabar a aula, eu gostaria que o nosso próximo palestrante é o Cícero. Falar sobre tetralogia. Ele falou. Eu queria que você, porque as pessoas sempre escutam mais quem tem sotaque paulista, do interior, né? Eles dão mais valor. Apesar de eu ter aparecido no Jornal Nacional, né? Apesar de eu ter aparecido no Jornal Nacional. Mas cara, fala pra gente, apresenta o Cícero pra gente. Puta, cara, o Cícero... o Cícero foi R+ da gente, na verdade. Não. É chato, né? Um pouquinho, mas, cara, eu não posso reclamar porque eu vi a chatice dele em você. Comigo ele nunca foi, não. O Cícero, ele era R+ do Andrezinho, então ele, consequentemente, era meu R+ também, né? Um cara que meu irmão depois já conhecia porque ele tem formação na Faculdade de Medicina de Marília. Cara, é de uma família a gente chama isso de um conhecimento médico, assim, uma cultura médica refinada. O pai dele é um nefrologista transplantador de referência. O cara é educadíssimo, brilhante. Tive a oportunidade de conviver com a família dele em diversos eventos. Né? Quando a gente foi para Messejana, em 2009, no evento, a gente ficou no mesmo hotel. Teve no nosso casamento também. Agora a gente está em instituições diferentes. Eu encontrei a última vez lá na SIC-VESP, no Guarujá, no congresso de vocês no ano passado. Mas é um cara que, assim, ele trilhou um caminho na cirurgia cardíaca muito difícil de ser trilhado, porque ele sabia bem, participou de trial
com extracorpórea e não extracorpórea, o Andrezinho lembra bem. Ele sabia de cardíaco, ele aprendeu e hoje é uma referência em suporte circulatório e em congênito. Tá? Então, acho que vocês vão ter uma palestra aí brilhante com um dos caras referências no assunto no Brasil e na América Latina. E ele cobrava, ele era crica, né, André? Nossa, o bichão ia lá de gravata e tal. Era complicado. É um grande amigo, Cícero, eu guardo com muito carinho aí no coração. E quando essa pandemia passar, a gente precisa se encontrar, isso sim. Ah, certeza. Flavinho, muito obrigado. Sua aula foi, como sempre, brilhante. Não poderia ser diferente. Quando passar, estamos todo mundo junto aí novamente. Um grande abraço, foi um prazer. Fábio, muito obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa de vocês. E eu estou sempre à disposição quando vocês precisarem, a hora que vocês precisarem. Tá bom? Muito obrigado, professor. Um abraço. Obrigadão, viu? Abraço. Pessoal, o link do pós-teste já é esse que a gente está mostrando aqui. E aí vocês respondem e quem responder vai poder receber o certificado, tá bem? bit.ly/pós-teste IC. Uma boa noite a todos e até a próxima aula semana que vem com o Dr. Cícero.